Regressões lineares são amplamente utilizadas em análise de dados. Agora, em algumas situações, a gente precisa apresentar uma regressão linear entre as mesmas variáveis, porém, para diferentes situações. Como nesse caso aqui, ó. Observe que nós temos uma regressão linear entre duas variáveis, porém, para duas situações. Agora, a grande pergunta é como apresentar essas regressões em um único gráfico conforme eu estou mostrando aqui. E é justamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Agora, o grande lance é que eu vou te mostrar tudo passo a passo. Vê só, eu sou o professor Marcel Santos. Por aqui eu te ensino a fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido utilizando a linguagem R. Então inscreve-se agora nesse canal para você não receber os conteúdos que disponibilizo por aqui toda semana. Vê só, e nesse vídeo aqui, ó, eu vou te mostrar o exato passo a passo necessário para você sair do absoluto zero e produzir, ó, regressões lineares como essas aqui. E eu vou te mostrar tudo utilizando a linguagem R. Por isso que eu já estou aqui, ó, com o RStudio aberto, que é aqui onde a mágica vai acontecer. Bom, a grande sacada, pessoal, de utilizar o RStudio é que no RStudio você consegue desenvolver os códigos da linguagem R com extrema facilidade. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, para acompanhar esse vídeo, você não precisa saber programar, não precisa saber estatística, não precisa ter domínio da linguagem R, porque a forma que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você vai conseguir acompanhar e aplicar tudo que vou te mostrar em seus dados. Então, tudo o que você tem que fazer é ficar nesse vídeo até o fim e aproveitar essa oportunidade. Então, para a gente começar, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Aqui no R funciona assim, a gente vai informar os comandos para cada ação que a gente vai fazer. Porque você tem que lembrar que em um projeto de análise de dados, né, a gente faz várias ações, né? A gente conduz várias ações para a gente ter o resultado final. Então, cada ação que a gente faz, existe um comando, existe uma função no R específica para isso. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês as funções necessárias para você produzir, ó, esse resultado aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso aqui é ter acesso aos dados, porque eu quero aplicar uma regressão linear, então para isso eu preciso ter os dados. Bom, e onde é que estão esses dados? No meu caso, esses dados, ó, estão aqui no meu computador. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, eu vou trabalhar com esse conjunto de dados aqui, ó. Quero que vocês entendam isso aqui, ó. Trabalhar com esse conjunto de dados, que ele é do tipo, ó, CSV. Então, presta atenção, é um arquivo do tipo CSV. E esse arquivo está dentro dessa pasta aqui. Então, uma das formas da gente importar esses dados é fazer com que o R trabalhe dentro dessa pasta dados. Como é que eu faço para o R trabalhar dentro dessa pasta? Como é que eu faço para o R entender que essa pasta é a pasta padrão? Bom, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai copiar aqui o caminho, ó, deixa eu copiar todo o caminho. Beleza, volta lá para o R. E aí você vai definir essa pasta, né, que eu te mostrei, como a pasta padrão, como um ambiente de trabalho. Então, para isso, você vai usar a função setwd, porque eu vou definir um diretório é uma ação. Então, para essa ação, eu uso essa função aqui, ó, que é a função setwd. Então, entre aspas aqui, ó, eu coloco o caminho que me leva ao diretório onde estão os dados. Agora, olha só, presta atenção numa coisa aqui. Quando eu copio, né, porque eu copiei daqui, ó, eu copiei daqui. Quando eu copio e colo lá no RStudio, ó, colei aqui no RStudio, ele vem com a barra invertida. Então, você tem que trocar, ó. Troca essa barra invertida por barra normal, troca essa barra invertida por barra normal, troca tudo aqui, ó. Deixa eu trocar tudo para vocês, ó. Troquei tudo aqui. Legal? Se você quiser, você pode dar um Ctrl F aqui, ó, e fazer essa troca de forma automática, né? Você entra com barra invertida aqui, troca por barra normal. Depois você clica aqui, ó, em All. Aí ele vai trocar tudo de forma automática. Beleza. De qualquer forma, ó, já troquei tudo aqui de forma manual, certo? Então, preste atenção numa coisa. Observe aqui, ó, observe que o R estava trabalhando nesse diretório aqui, ó, chamado evento aula 2. Só que quando eu executar essa linha aqui, ele vai trocar esse diretório padrão e vai começar a trabalhar dentro desse diretório, ó. Agora, o que é que eu faço? Já que eu defini aqui, ó, eu preciso executar. Para executar, eu coloco o cursor em qualquer ponto da linha aqui, ó.
e aperto Ctrl mais Enter. Ó, apertei Ctrl mais Enter, o que é que acontece? Vejam, agora o R está trabalhando nesse diretório que eu defini aqui, ó. Olha que sensacional. Olha que incrível. Legal. Então, agora eu tenho um controle de onde é que o R está trabalhando. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar o arquivo que está lá dentro, ó. Aqui dentro tem esse arquivo chamado combustíveis_2010, que é um arquivo do tipo CSV. Show de bola. Então, como é que eu faço para importar, para fazer a leitura desse arquivo? Bom, para fazer a leitura do arquivo do tipo CSV, eu uso a função chamada read.csv. E faz total sentido, não é, pessoal? Porque read, em inglês, quer dizer ler. E CSV é o arquivo do tipo CSV. Agora, aqui dentro, né, da função, eu vou ter que informar o nome do arquivo que eu quero ler. Então, eu vou informar o nome do arquivo. Tudo que é nome, né, informação de texto, fica entre aspas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar que o nome do arquivo é combustíveis. Ó, se eu digito com e aperto o tab, ele já completa para mim. Por que ele completa para mim? Porque eu estou trabalhando dentro da pasta que estão os dados. Por isso que é importante, por isso que é interessante você trabalhar com essa abordagem. Primeiro você define um ambiente de trabalho, a pasta onde estão os dados, depois você faz a leitura do arquivo que está lá dentro. Legal, beleza. O que é que acontece agora? Eu preciso executar essa linha para que aconteça a leitura dos dados. Ó. E para eu executar, coloco o cursor sobre a linha e aperto Ctrl mais Enter. Ó, vou apertar Ctrl mais Enter e olha que incrível. Tá aqui o resultado. Eu fiz a leitura do meu arquivo. Ó. Os dados foram parar aqui no console do R. Sensacional. Mas para eu usar esses dados devem estar na memória do computador. Porque daí eu pego esses dados da memória e uso quando assim eu achar interessante. E como é que eu faço para passar esses dados para a memória do computador? É muito simples, pessoal. É só atribuir um nome a ele, é só dar um nome para ele. Como é que eu faço para atribuir um nome ao meu conjunto de dados? Para atribuir um nome a ele, eu vou utilizar um operador de atribuição, pois eu vou fazer uma operação, né? Eu vou dar um nome a esse conjunto de dados. E o operador de atribuição mais conhecido, mais fácil, né, que você pode imaginar, é o sinal de igualdade. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo que depois da leitura dos dados, esses dados vão se chamar de... E aí eu vou dar um nome para ele aqui. Ó. Eu vou chamá-lo de dados, tá bom? Só para ficar didático aqui. Então, eu vou chamar de dados. Então, agora, quando eu executar essa linha, além de fazer a leitura, eu vou nomeá-los, vou nomear esse conjunto de dados. E, ó, então eu vou executar, apertar o Ctrl mais Enter e executar. Agora, o que acontece é, quando eu faço isso, ó, os dados, ó, eles aparecem aqui. Isso quer dizer que esse conjunto de dados está na memória do meu computador, na memória principal, e toda vez que eu quiser utilizá-lo, eu chamo pelo nome dele. Olha que incrível, olha que sensacional. Olha que passo a passo eu estou te dando aqui, legal? Beleza, moçada? Bom, agora, o que é que a gente pode fazer? Ó, a gente pode clicar aqui nos dados e a gente pode ter acesso aos dados aqui, ó, visualizar o conjunto de dados que a gente está trabalhando. Observe aqui, ó, que nós temos três variáveis. A variável UF, que quer dizer unidade federativa, né, ou a sigla dos estados. Aqui nós temos o preço da gasolina e aqui nós temos o preço do etanol. Isso para o ano, se eu não me engano, de 2010. 2010. Beleza, bom. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero fazer uma regressão linear para mostrar a relação entre o etanol e a gasolina, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, quando o preço da gasolina sobe, né? Sabe-se lá por quê, né? O mercado faz com que o preço da gasolina suba. Consequentemente, o preço do etanol também sobe. E eu quero mostrar que existe essa relação, tá bom? E, inclusive, dá para modelar essa relação através de uma regressão linear. Então, vou fazer um gráfico de regressão linear aqui. Agora, para fazer esse gráfico, né, de forma muito prática, muito fácil, a gente vai carregar um novo pacote do R. Veja, a gente vai carregar um pacote. Para carregar um pacote é uma ação. Então, para fazer essa ação, eu preciso de uma função, né, que vai ser a função library, ó, library. Escreve assim, ó, library. Ó, tá vendo, ó? Só escrevi libra, já apareceu. Essa é a função, library. E se pronuncia library. Beleza? Bom, e aqui dentro da função library é onde eu vou colocar o nome do pacote que eu quero carregar. Bom, eu quero carregar o pacote ggplot2. Então aqui eu coloco, ó, ggplot, ó, já aparece para mim, ó,
ggplot2. Por que, Marcel, já apareceu para você? Porque previamente eu já instalei o pacote ggplot2. É isso, só foi isso que eu fiz. Como é que faz para instalar o pacote ggplot2? Como é que faz para instalar pacotes? Vou deixar um link aqui abaixo nos comentários, né, na descrição desse vídeo, de uma aula que está aqui nesse canal que eu mostro como instalar pacotes. É simples. Você vai lá depois dessa aula aqui e confere como instalar. Beleza? Mas continua aqui para você entender todo o processo. Legal. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor sobre a linha e apertar Ctrl mais Enter. Para quê? Para eu executar. Agora eu executei e eu tenho acesso direto às funções do pacote ggplot2. Por quê, pessoal? Porque um pacote é um conjunto de funções externas. É isso. Funções que vão facilitar a nossa vida. E dentre as funções, né, que existem nesse pacote ggplot2, tem uma que é sensacional, que é a principal função desse pacote, que é a função ggplot. Pode colocar aqui, ó, ggplot. Aqui na função ggplot, pessoal, a gente entra com os dados e a gente faz o gráfico. É simples assim, ó. Então, se eu entrar aqui com os dados e executar, né, colocar o cursor sobre a linha e apertar Ctrl mais Enter, o que é que eu tenho? Eu tenho um gráfico. Você vai dizer, Marcel, cadê o gráfico? Calma, eu tenho pelo menos, né, o fundo do gráfico. Ó, o fundo do gráfico está aqui. Legal, e agora? E por que eu só tenho o fundo do gráfico? Porque eu só defini os dados. Eu não defini quais são, qual coluna de dados vai para o eixo X e qual coluna de dados vai para o eixo Y. Eu preciso ainda fazer essa definição. E vou mostrar para vocês agora como é que faz isso. Ó. Deixa eu apagar. Bom, agora eu tenho que definir os eixos. Veja, eu vou definir os eixos. Eu vou fazer uma nova ação. Então, para isso, eu preciso de uma nova função. Então, vou colocar vírgula e essa ação eu vou definir dentro aqui da função ggplot. Por isso que eu coloquei vírgula, porque eu vou fazer uma nova especificação. A nova especificação é o uso da função AES. Essa função, pessoal, serve para a gente definir os eixos, porque através dessa função a gente tem acesso direto às colunas de dados. E vejam, aqui ó, nós temos a coluna de dados gasolina e etanol. Então, no eixo X eu vou colocar a gasolina e no eixo Y eu vou colocar o etanol. Então, vamos lá. Aqui no eixo X eu vou dizer que X vai ser igual a gasolina, vírgula, no eixo Y vai ser igual a etanol. Legal. Agora, quando eu executar, ó, Ctrl mais Enter, executei, o que é que aconteceu? Aconteceu que agora nós temos, ó, os eixos. O eixo da gasolina e o eixo do etanol. Sensacional. E você vai me perguntar, Marcel, e os dados? Cadê que os dados não aparecem? Agora eu vou especificar que eu quero sobrepor nesse fundo aqui uma camada com os dados. E como eu quero representar esses dados? É uma pergunta que eu te faço. Eu quero representar esses dados através de pontos, através de linhas, através de polígonos? Bom, no meu caso aqui, eu quero representar esses dados através de pontos, porque eu quero fazer um gráfico de dispersão. Bom, então eu vou sobrepor uma camada de pontos. Então, para sobrepor, né, eu uso um operador, que é o operador de adição. Eu vou adicionar uma nova camada aqui. Qual é essa camada? É uma camada de pontos. Como é que eu adiciono? Utilizando a função DOM_point. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou fazer um gráfico de pontos, beleza? Então, coloca o cursor sobre a linha, aperta Ctrl mais Enter e olha só, tá aqui, moçada, o resultado. Olha que sensacional. O sensacional é um gráfico de pontos, né? Então, dá para ver que existe sim uma relação entre a gasolina e o etanol. À medida que o preço da gasolina sobe, ó, sobe consigo também, ó, o preço do etanol, basicamente na mesma proporção, né? Numa proporção linear. Legal, incrível, né? Dá para ver que existe uma relação linear aí. Calma que a gente vai estudar melhor. Agora, depois do sinal de adição, ó, eu aperto Enter. Por quê? Para essa função ir para a linha de baixo e ficar a coisa ficar mais organizada, tá bom? Bom, agora chegou a hora da gente aplicar, né, o modelo de regressão. Como é que a gente vai fazer isso? Veja, a gente vai adicionar mais uma camada, então vou colocar aqui o sinal de adição, apertar Enter para ir para a linha de baixo, só para ficar mais organizado, né, conforme eu falei. E aqui a gente vai utilizar a função DOM, deixa eu colocar em minúsculo, né, DOM_smooth. Bom, a gente vai meio que suavizar esses dados, né? Suavizar significa representar esses dados através de um modelo. Vamos pensar dessa forma, tá bom? Por isso que o nome da função é DOM_smooth. Beleza, então aqui dentro da função DOM_smooth, a gente vai escolher o tipo de modelo que a gente quer utilizar.
Então, ó, olha que sacada. Quando o cursor estiver aqui dentro dos parênteses, aperta Tab, ó, que vai aparecer os argumentos da função. Ou seja, vão aparecer as opções que você pode utilizar. Então, tem aqui, ó, essa opção chamada fórmula. Aliás, tem essa opção aqui, ó, chamada method. E aqui no method, que quer dizer o método, você vai dizer o tipo de método que você vai utilizar, né? O tipo de modelo. Então, você escolhe aqui o LM. O que é LM? LM quer dizer Linear Model, tá? Então, agora, coloca o cursor sobre a linha em qualquer ponto e aperta Ctrl mais Enter. Quando você faz isso, olha que sensacional. Apareceu aqui pra gente o quê? O modelo, né? Aliás, a reta de regressão. A reta que representa o nosso modelo linear. Incrível! Só que o grande ponto é o seguinte, né? Observe aqui para o meu conjunto de dados que eu tenho uma terceira variável aqui, que é a variável UF. O F é a unidade federativa, ou seja, a sigla dos estados aqui. Então, que tal eu aplicar um modelo de regressão para cada estado, né? Eu subdividir os dados em função do estado e aplicar um modelo de regressão para cada estado. Por quê? Porque eu quero estudar a relação, né? Ou modelar essa relação de forma separada. Porque eu quero uma equação de regressão para quando eu estiver trabalhando com o estado da Paraíba e outra para quando eu estiver trabalhando com o estado do Acre. Isso é feito, pessoal, porque geralmente quando você separa, tá, o ajuste ele é melhor, você consegue representar melhor a relação. Então é por isso que a gente muitas das vezes separa o modelo de regressão para diferentes categorias. Beleza, então? Tranquilo. Como é que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai ter que subdividir esses dados, né? Utilizar uma técnica de subdivisão automática de dados. Isso pode ser feito da seguinte forma. Veja, dentro aqui da função AES, você pode colocar vírgula e você vai colorir esses pontos e essa reta em função dessa coluna de dados aqui. Então, para colorir, a gente usa o argumento, né, chamado col, que é a abreviação da palavra color, e aqui eu vou dizer que col vai ser igual a uma determinada coluna de dados, nesse caso a coluna UF, né? Ou seja, UF, é unidade federativa. Então vou colocar aqui, ó, UF. Então quando eu executar agora, né, Ctrl mais Enter, olha que sensacional. Agora eu tenho uma regressão linear para cada conjunto de dados. Eu tenho para o conjunto de dados, né, o Acre, e para o conjunto de dados da Paraíba. Olha que sensacional, incrível. Agora você vai pensar assim, tá, Marcel, legal, gostei bastante. Agora, como é que eu faço para adicionar a reta de regressão? Bom, para você fazer isso, você vai carregar um novo pacote. Então, venho aqui em cima para ficar organizado e utiliza aqui, ó, a função library. E aqui você vai carregar o pacote ggpubr, ó, ggpubr. Esse pacote é sensacional e você tem que ter ele instalado previamente, né? Então, após essa aula, assista a aula de instalação de pacotes e aproveita e já instala esse pacote aí na tua máquina, beleza? Então, vou colocar o cursor sobre a linha aqui, ó, apertar Ctrl mais Enter, apertei e carreguei o pacote. Agora eu posso sobrepor aqui no meu gráfico a equação de regressão. Como é que eu faço isso? Para isso, coloca aqui o sinal de adição, vou para a linha de baixo, só para ficar organizado, e utilizo a função stat_reg_, stat_regline_equation. Observe que essa função ela vem lá do pacote ggpubr. Por isso que eu carreguei o pacote. Você entendeu qual é a sacada? No pacote tem um monte de função legal. Eu primeiro carrego o pacote e em seguida uso as funções desse pacote. Só voltando aqui, ó, regline equation, ó, coloquei aqui. Então agora basta eu executar, ó, apertar o Ctrl mais Enter em qualquer ponto da função ggplot aqui, ó. Apertei Ctrl mais Enter e em questão de segundos, olha só, agora eu tenho as equações de regressão. Pessoal, sensacional. Olha que sensacional. Olha o passo a passo que eu estou trazendo aqui para vocês. E o que é que eu quero, que eu peço para vocês nesse momento? Dá um like aí para fortalecer o canal, para que a minha mensagem possa chegar a mais pessoas, porque no YouTube funciona assim, né? Ele só vai saber se esse conteúdo é legal se tu der um like. Então dá um like, porque com certeza esse conteúdo está te ajudando, dá um like e aí o YouTube vai propagar essa mensagem para mais pessoas. Agora, outro ponto, pessoal, se tu tá até aqui assistindo essa aula, é porque tu quer aprender a fazer análise de dados de forma rápida, de forma independente, para acelerar teus resultados, acelerar suas análises de dados. Bom, então para isso você precisa assistir às outras aulas.
E para você ser notificado das outras aulas, você tem que apertar no botão de inscrever-se. Então inscreve-se agora e aproveita e já aperta o sininho para o YouTube te notificar, beleza? Bom, legal. Continuando aqui a brincadeira, o que é que a gente pode fazer? A gente pode só melhorar um pouco a aparência, né, desse gráfico. O que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso adicionar aqui mais uma camada e aqui na linha de baixo a gente pode trocar o tema. Vamos trocar o tema aqui. Para isso a gente usa a função chamada theme. Quando eu digito theme, que quer dizer tema, eu utilizo, por exemplo, underscore e aparece aqui vários temas que você pode utilizar. Vamos utilizar esse aqui, chamado light. Agora eu vou colocar o cursor sobre a linha, apertar Ctrl mais Enter e eu modifico aqui o tema do gráfico, ficou mais interessante. Dá para fazer várias modificações? Dá para ajeitar essa escala aqui? Dá também, mas isso a gente vai fazer em uma próxima aula e eu te vejo por lá.